Olá, meninos! Nossa aula de hoje iremos dar continuação ao conteúdo da aula anterior, falando sobre o presente de subjuntivo, verbos irregulares. Antes de começar nossa aula, nós vamos só fazer a correção daqueles verbos que eu deixei para vocês completarem e que a gente iria corrigir essa semana. Vamos lá! Ficou para vocês fazerem completar essa tabela, né? Alguns verbos que estavam faltando. Quais foram os verbos que ficaram faltando vocês conjugarem? O verbo caber em yo e em el, ella, usted. Como é que ficaria? Yo quepa e el, ella, usted quepa. Então, essa é a conjugação do verbo caber em primeira pessoa do singular, yo, e em terceira pessoa do singular, el, ella, usted. Continuando, ficou também para vocês conjugarem os verbos a ser, estar, decir, nas respectivas pessoas. O verbo a ser, conjugar em tu ou vos. Como foi que ficou a conjugação? Tu, hagas. Verbo estar, conjugação em el, ella, usted. Ficando assim, este, ellos, ellas, ustedes, estén. E o verbo decir ficou para vocês conjugarem em ellos, ellas, ustedes, ficando a sua conjugação digam, certo? Espero que vocês tenham acertado essas questões. E hoje nós vamos dar continuação ao conteúdo da página 64, que é a continuação desses verbos irregulares. Nós temos os verbos que conservam la E de la terminação de infinitivo. Que é isso? Vai conservar o E da terminação ER, não é isso? O infinitivo do verbo ver, por exemplo, é ER. Então, em vez da gente tirar o ER para colocar a conjugação da primeira pessoa, segunda ou terceira, por aí vai, aí você vai conservar esse E, ficando assim, ó. Yo vea. Podemos observar que as terminações dos verbos com infinitivos ER é a, as, a, amos, ais e an, certo? Tanto faz para verbos irregulares como para verbos regulares. Os verbos que têm infinitivo ER e IR vão usar essas mesmas terminações para conjugar. Aí como é que fica? Yo vea, tu, vos. Vocês vão completar para a gente conferir na próxima aula. El, ella, usted, veas, vea. Nosotros, nosotras, veamos. Vosotros, vosotras. No caso, para vocês completarem. Ellos, ellas, ustedes, vean. Verbo ser. Yo sea, tu vai ficar faltando, né, para vocês completarem. El, ella, usted, sea. Nosotros, nosotras, seamos. E ellos, ellas, ustedes, sean. Aí vocês vão utilizar a mesma regrinha que vocês utilizaram, a mesma forma que vocês utilizaram para conjugar os verbos anteriores, da aula anterior, vocês vão usar para essa, certo? Só observando qual é a forma da irregularidade. No caso desses verbos, vocês vão conjugar conservando o E da terminação do infinitivo, certo? Ficando o radical desse verbo, B. Continuando. Temos verbos, los verbos que interponen una consonante G entre la raiz e la terminação. O que é que quer dizer isso? Esses verbos vão interpor a consoante G entre o radical e a terminação. Como assim? Nós temos assim, ó, o verbo tener. Tener. Qual é a terminação? Qual é o infinitivo desse verbo? Não é o ER?
Não é isso. Você tira o ER, acrescenta a letra G e logo após acrescenta as terminações. Vejamos. Jotenga, tenga. Se fosse para a gente conjugar sem o G, ficaria tena, né? Então, como tem essa regrinha de interpor a letra G antes da terminação, vai ficar dessa forma: jotenga, tu tengas, ellos tenga, nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos ustedes tengan. A mesma coisa acontece com o verbo venir, certo? Vocês vão interpor o G também entre o radical e a terminação, ficando da forma que vocês estão observando. Eu venga, tu vengas, nosotros vengamos, vosotros vengais. E a mesma coisa acontece com o verbo salir, certo? Ficando eu salga, tu salgas, nosotros salgamos, vosotros salgais. E esses espaços que estão ficando sem, vocês vão preencher e na próxima aula a gente corrige, tá bom? Continuando. Nós temos dois casos especiais nessa parte aqui, ó. Os verbos traer e os verbos cair. Observem que nesses verbos nós não apenas acrescentamos a letra G, como também a letra I, a vogal I. Vejam aí o exemplo do verbo trair. Tu vos traigas. Ellos te traiga. Vosotros traigais. Ellos ustedes traigan. E o mesmo acontece com o verbo cair, que é o significado cair. Yo caiga. Ellos te caiga. Nosotros caigamos. Ellos ustedes caigan. Certo? E esses espaços que estão ficando, vocês vão só completarem. E os verbos poner e oír também levam a mesma regrinha, acrescentando la re. O verbo oír, o i do infinitivo, ele não vai ser retirado, certo? Ficando assim, ó, oiga. Não tira a vogal i, apenas o r do infinitivo. Yo oiga, ellos te oigan, nosotros oigamos e ellos ustedes oigan, ficando para vocês completarem os demais espaços. E por último, nós temos algunos verbos que interponen una consonante Z entre la raíz y la terminación, que son los verbos conocer, nacer e conducir. O que é que acontece? Bem parecido com a regra anterior. A regra anterior, vocês vão utilizar a consonante G, a consoante G. Nessa aqui, vocês vão usar a consoante Z. E não vai ser usado entre a raiz e a terminação, e sim antes do C do radical. Vejamos, ó. O verbo conocer. Além de tirar o R, que é o infinitivo, vocês vão acrescentar o Z, a letra Z, antes do C, ficando assim, ó. Yo conozca, tu conozcas, ellos te conozca, nosotras conozcamos, vosotras conozcais e ellos ustedes conozcam, certo? E para terminar, vocês vão fazer em casa, vocês vão fazer aí para a gente conferir na próxima aula, a conjugação dos verbos nascer e conduzir, certo? Vocês vão fazer no caderno e na próxima aula a gente corrige, ok? Então, era isso, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um grande abraço a todos.